Lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Capítulo 94 do volume 2. Cura da beldade de Corazim. Jesus fala na sinagoga de Cafarnaum. 1º de fevereiro de 1945. Jesus sai da casa da sogra de Pedro, junto aos seus discípulos, menos Judas Tadeu. Quem o vê primeiro é o rapaz, que vai dar a notícia até a quem não o quer saber. Jesus, que está à beira do lago, sentou-se a bordo do barco de Pedro e imediatamente se vê rodeado pelos moradores da cidade, que festejam à sua volta. E lhe fazem 1000 perguntas, às quais Jesus responde com aquela sua paciência insuperável, sorridente e plácido, como se todo aquele falatório fosse uma harmonia celeste. Também chega o arquissinagogo. Jesus se levanta para saudá-lo. A recíproca saudação é cheia de um respeito oriental. Mestre, posso esperar-te para a instrução ao povo? Sem dúvida, se tu e o povo o desejais. Nós o temos desejado todo este tempo. Eles o podem dizer. O povo de fato diz com uma nova gritaria. Então, lá pelo meio da tarde, estarei em tua casa. Agora ide todos. Preciso ir encontrar alguém que me quer. O povo se afasta a contragosto, enquanto Jesus com Pedro e André vão com o barco no lago. Os outros discípulos ficam em terra. O barco veleja por algum tempo e depois os 2 pescadores o empurram para uma pequena enseada entre 2 colinas baixas que parecem ter sido, em origem, uma só, desmoronada ao centro pela erosão das águas ou por algum movimento telúrico, formando um minúsculo fiord que, por não ser norueguês, não tem abetos, mas somente oliveiras descabeladas, nascidas não se sabe como sobre aquelas paredes íngremes, entre grandes pedras desmoronadas e enormes lascas emergentes, e entrelaçando suas frondes contorcidas pelos ventos do lago, que aqui devem soprar constantemente, até formar um teto. Abaixo do pau espuma uma pequena torrente, teimosa, cheia de barulho por causa das muitas cascatas, e de espuma, porque há uma queda de 1,5 metros, mas na realidade é um verdadeiro riozinho entre os cursos d'água. André pula na água para puxar o barco o mais possível para a margem e amarrá-lo a um tronco, enquanto Pedro amarra a vela e firma bem uma tábua para servir de ponte a Jesus. Mas, diz ele, eu te aconselharia a tirar as sandálias, a tirar a veste e a fazer como nós. Aquele doido ali, e mostra a pequena torrente, faz ferver a água do lago e não fica firme a ponte com este balanceamento. Jesus obedece sem discutir, e uma vez em terra, põe de novo as sandálias. E Jesus põe também a sua longa veste. Os outros ficam com suas curtas e escuras vestes de baixo. Onde estará? Perguntou Jesus. Certamente entranhou-se no mato, ao ouvir nossas vozes. Sabes, com o que ela tem sobre o corpo. Chama-a. Pedro grita bem alto. Eu sou o discípulo do Rabi de Cafarnaum. E o Rabi está aqui. Vem para fora. Ninguém dá sinal de vida.
Ela não confia, explica André. Um dia esteve alguém aqui que a chamou dizendo: Vem, que aqui tem alimento. E depois a recebeu a pedradas. Nós a vimos então pela primeira vez, porque eu, pelo menos, não me lembrava dela, quando era a beldade de Corazim. E que foi que fizeste naquela vez? Nós lhe jogamos um pão, peixe e um trapo, um pedaço de vela rasgada, que nós tínhamos para enxugar-nos, porque estava nua. Depois fugimos de lá para não nos contaminarmos. Como foi que voltastes então? Mestre, tu estavas fora, e nós estávamos pensando no que poderíamos fazer para tornar-te cada vez mais conhecido. Pensamos em todos os doentes, em todos os cegos, aleijados, mudos, e também nela. Nós dissemos: vamos tentar. Sabes, muitos, certamente por nossa culpa, nos chamaram de doidos e não quiseram escutar-nos. Outros, ao invés, acreditaram em nós. Com ela, fui eu mesmo que falei. Eu vim sozinho com o barco, em várias noites de luar. Eu a chamava e dizia: sobre a pedra, aos pés da oliveira, há pão e peixe. Vem sem medo. E ia-me embora. Ela devia ficar esperando que eu desaparecesse para vir, porque eu não a via nunca. Na sexta vez, eu a vi de pé sobre a margem, exatamente aí onde estás. Ela estava me esperando. Que horror! Eu não saí correndo pensando em ti. Ela me disse: Quem és? Porque tens piedade? Eu disse: Porque sou discípulo da piedade. Quem é? É Jesus da Galileia. E ele vos ensina a ter piedade de nós? De todos. Mas sabem quem eu sou? És a beldade de Corazim, agora a leprosa. E também de mim tendes piedade? Ele diz que sua piedade é para com todos, e nós, para sermos como ele, devemos tê-la como todos. Nesse ponto, mestre, a leprosa blasfemou sem querer. Ela disse: então ele também deve ter sido um grande pecador. Eu lhe disse: não, é o Messias, o Santo de Deus. Queria dizer-lhe: maldita sejas pela tua língua. Mas não disse mais do que isso, porque pensei: em seu triste estado, ela não pode pensar na misericórdia divina. Então ela começou a chorar e disse: se é o santo, não pode ter piedade da beldade. Da leprosa poderia, mas da beldade não. E eu que esperava. Perguntei: que esperavas, mulher? A cura, voltar ao mundo entre os homens, morrer mendiga, mas entre os homens, não como uma fera ou em um covil de feras às quais causa horror. Eu lhe disse: tu me juras que se voltares ao mundo serás honesta? E ela: sim, Deus me feriu justamente por meus pecados. O arrependimento está em mim. Minha alma leva a sua expiação, mas detesta o pecado para sempre. Pareceu-me então que podia prometer-lhe a salvação em seu nome. E ela me disse: volta outra vez, fala-me dele, que minha alma o conheça antes dos meus olhos. E ia falar de ti, como eu sei. E eu venho a dar a salvação à primeira convertida do meu André, porque foi André que sempre falou, enquanto Pedro foi pela torrente acima, pulando de uma pedra a outra e chamando a leprosa. Por fim, ela mostra o seu rosto horrível, entre as folhas de uma oliveira. Vê e dá um grito. Mas desce daí, afinal, exclama Pedro. Não quero te apedrejar. Não, estás vindo? Aqui está o Rabi Jesus. A mulher se deixa resvalar pelo declive, assim pela rapidez com que ela desce,
e chega aos pés de Jesus, antes que Pedro volte para perto do Mestre. Piedade, Senhor! És capaz de crer que eu possa dar-te? Sim, porque és santo e porque eu estou arrependida. Eu sou o pecado, mas tu és a misericórdia. O teu discípulo foi o primeiro a ter misericórdia de mim e veio dar-me pão e fé. Limpa-me, Senhor, a alma antes da carne, porque eu sou 3 vezes impura. E se tens que me dar uma limpeza, uma só, eis te peço, a da minha alma pecadora, antes de ter ouvido as tuas palavras, que me repetia, eu dizia: sarar para voltar entre os homens. Agora sei e digo: ser perdoada para ter a vida eterna. E perdão eu te dou, nada mais do que isto, porém. Que sejas também bendito. Viverei na paz de Deus em minha caverna, livre, livre dos remorsos e dos temores. Não tenho mais medo da morte, agora que estou perdoada. Não tenho mais medo de Deus, agora que tu me absolveste. Vai lavar-te no lago e fica dentro da água até eu te chamar. A mulher, uma triste sombra de mulher esquelética, corroída com os cabelos despenteados, duros, esbranquecidos, levanta-se do chão, desce até a água do lago e imerge, junto ao seu farrapo de veste, que bem pouco a cobre. Por que a mandaste que ela fosse lavar-se? É verdade que o seu mau cheiro até nos faz adoecer, mas eu não entendo, diz Pedro. Mulher, sai e vem aqui. Pega aquele pano que está sobre aquele remo. É o pano usado por Jesus para enxugar-se, depois de ter atravessado a pequena val do barco até a terra. A mulher emerge obediente, completamente nua, tendo deixado o seu farrapo na água para ir pegar o pano seco. O primeiro a gritar é Pedro, que a está olhando enquanto André, mais esquivo, volta-lhe as costas. Mas ao ouvir o grito de seu irmão, vira-se e grita por sua vez. A mulher, que estava com os olhos de tal modo fixos em Jesus que nem se preocupava com nada mais, ao ouvir aqueles gritos e ao ver aquelas mãos que lhe acenam, olha para si mesma e vê que, com a veste rasgada, ficou no lago também a sua lepra. Ela não corre como seria de pensar. Prostra-se, encolhendo-se à beira d'água, vergonhosa de sua nudez, e tão emocionada que fica incapaz de qualquer outra coisa, a não ser de chorar com um lamento longo e interminável, que é mais lancinante do que qualquer grito. Jesus encaminha-se, alcança, põe-lhe o pano nas costas, a acaricia apenas na cabeça e lhe diz: adeus, sê boa, mereceste a graça pela sinceridade do teu arrependimento. Cresce na fé do Cristo e obedece à lei da purificação. A mulher chora, chora sem parar. Somente quando ouve a batida da tábua que Pedro joga de novo sobre o barco é que levanta a cabeça, estende os braços e grita: obrigada, Senhor! Obrigada! Bendito! Ó, bendito, bendito! Jesus lhe faz um gesto de despedida antes que o barco faça a última curva do pequeno fjord e desapareça. Jesus, agora com todos os discípulos, entra na sinagoga de Cafarnaum, depois de ter atravessado a praça e a estrada que vão para lá. A notícia do novo milagre já deve ter corrido, porque ali há muito sussurro e muitos comentários. Exatamente sobre o limiar da porta da sinagoga, vejo o futuro apóstolo Mateus. Fica ali meio dentro e meio fora. Não sei se vergonhoso ou se importunado por todas as piscadelas das quais está sendo feito alvo
e também por algum apelido pouco agradável que lhe é endereçado. 2 empertigados fariseus recolhem estudamente os seus amplos mantos, como se estivessem com medo de apanhar a peste, roçando com eles na veste de Mateus. Jesus, entrando, fixa por um instante, e por um instante para, mas Mateus inclina a cabeça. Pedro, logo que se afastaram dali, diz em voz baixa a Jesus: Sabes quem é aquele homem de cabelos encaracolados, mais perfumado do que uma mulher? É Mateus, o nosso fiscal. Que será que ele veio fazer aqui? É a primeira vez que vem. Talvez não encontrou os companheiros e, sobretudo, as companheiras com as quais passa o sábado, gastando em orgias o que suga em taxas de impostos, duplicadas e triplicadas, para sustentar o vício. Jesus olha para Pedro tão severamente que Pedro fica vermelho como uma papoula e inclina a cabeça, parando de modo que do primeiro torna-se o último no grupo apostólico. Jesus está em seu lugar, depois dos cantos e das orações feitas com o povo. Vira-se para falar. O arquissinagogo lhe pergunta se quer algum rolo, mas Jesus responde: Não é preciso, eu já tenho o assunto. E inicia. O grande rei de Israel, Davi de Belém, depois de ter pecado, chorou na contrição do seu coração, gritando a Deus o seu arrependimento e pedindo a Deus perdão. Davi tinha ficado com seu espírito obcecado pela sensualidade, e isto não lhe permitia ver o rosto de Deus, nem compreender sua palavra. O rosto, eu disse, no coração do homem há um ponto que se recorda do rosto de Deus. E o ponto mais eleito, aquele que é o nosso Sancta Sanctorum, aquele do qual nascem as santas inspirações e as santas decisões. Aquele que perfuma como um altar, brilha como uma fogueira, canta como um coro de serafins. Mas, quando em nós o pecado fumega, eis que aquele ponto se ofusca tanto que cessa a luz, o perfume, o canto, e fica somente o mau cheiro de uma fumaça pesada e um gosto de cinza. Quando, porém, a luz volta, porque um servo de Deus a traz consigo, ao que está no escuro, eis que então o homem vê a sua fealdade, a sua condição inferior, e horrorizado de si mesmo exclama como o rei Davi: Tem piedade de mim, ó Senhor, segundo a tua grande misericórdia. E pela tua infinita bondade lava-me do meu pecado. E não diz: Não posso ser perdoado, por isso continuo a pecar. Mas diz: Eu estou humilhado, estou contrito, mas te peço, tu que sabes como na culpa eu nasci, asperge-me e limpa-me, para que eu volte a aparecer como a neve dos cumes das montanhas. Diz ainda: Não de carneiros e bois será o meu holocausto, mas a verdadeira contrição do coração, porque eu sei que tu queres esta de nós, e não desprezas a contrição. Isto é o que dizia Davi depois do pecado e depois que Natã, o servo do Senhor, fez que ele se arrependesse. Isto, com maior razão, é o que devem dizer os pecadores, agora que o Senhor não lhe manda um dos seus servos, mas o próprio Redentor, o seu Verbo, o qual justo e dominador, não só dos homens, mas também dos súperos e dos ínferos, surgiu entre o povo, como a luz da aurora, que ao surgir o sol da manhã brilha sem nuvens. Já lestes como o homem feito presa de Mamom ficou mais fraco que um tuberculoso, que está morrendo, mesmo se antes era o forte. Sabeis como Sansão se tornou um nada depois de ter-se entregado à sensualidade.
Eu quero que conheçais a lição de Sansão, filho de Manoé, destinado a vencer os filisteus, opressores de Israel. A primeira condição para que fosse o vencedor era que, desde sua concepção, se conservasse virgem de tudo que excita o baixo sentido e estabelece uma união das entranhas do homem com carnes imundas, ou seja, vinho e cerveja e carnes gordas, que acendem os lombos com fogo impuro. A segunda condição era que, para ser o libertador, fosse consagrado ao Senhor desde a infância e assim se conservasse para sempre como nazareno. Consagrado é aquele que não só exteriormente, mas interiormente se conserva santo. Então Deus está com ele. Mas a carne é carne e Satanás é tentação. E a tentação toma como instrumento a carne, para combater Deus em um coração e em seus santos decretos. E assim a mulher excita o homem. Eis então que a força do forte treme, e ele se torna um fraco, desperdiçando o dom que Deus lhe deu. Agora escutai. Sansão foi amarrado com 7 cordas, feitas com nervos fracos, com 7 cordas novas, fixado ao chão pelas 7 tranças dos seus cabelos. E ele sempre tinha vencido, mas não se tenta o Senhor em vão, nem mesmo em sua bondade. Não é lícito. Ele perdoa, perdoa, mas exige que se tenha vontade de sair do pecado, para que continue a perdoar. É um tolo quem diz, perdão, Senhor, e depois não foge do que o induz ao contínuo pecado. Sansão, 3 vezes vitorioso, não fugiu de Dalila, da sensualidade, do pecado, e enfadado até a morte, diz o livro, caindo em desânimo, revelou o segredo. A minha força está nas 7 tranças. Não haverá ninguém entre vós que, cansado pela grande canseira do pecado, sinta faltar-lhe o ânimo, pois nada abate tanto quanto a má consciência, e esteja para se entregar vencido ao inimigo? Não sejas tu quem fores, não faças isso. Sansão entregou à tentação o segredo de vencer as suas 7 virtudes. As 7 simbólicas tranças, as suas virtudes, ou seja, a sua fidelidade de Nazareno. Adormeceu cansado sobre o seio da mulher e foi vencido. Cego, escravo, impotente, por haver recusado fidelidade ao seu voto. Nem voltou ao forte, o libertador. Sansão, quando na dor de um verdadeiro arrependimento, reencontrou a sua força. Arrependimento, paciência, constância, heroísmo, e depois, ó pecadores, eu vos prometo que sereis os libertadores de vós mesmos. Em verdade vos digo que não há batismo que valha, nem rito que tenha valor, se não houver arrependimento e vontade de renunciar ao pecado. Em verdade vos digo que não há pecador, tão pecador, que não seja capaz de fazer renascer com seu pranto as virtudes que o pecado arrancou do seu coração. Hoje uma mulher, uma culpada de Israel, punida por Deus pelo seu pecado, obteve misericórdia por seu arrependimento. Eu disse misericórdia. Menos misericórdia alcançarão aquele que dela não tiverem misericórdia, e sobre a já punida foram cruéis sem piedade. Aqueles não tinham em si mesmos a lepra da culpa? Cada um que se examine e tenha piedade para ter quem se apiede dele. Eu vos estendo a mão em favor desta arrependida, que volta entre os vivos, depois de segregação de morte. Simão de Jonas, não eu,
arrecadará o óbolo pela arrependida, que 2 limiares da vida volta à verdadeira vida. E vós, grandes, não murmureis. Eu ainda não era vivo quando ela já era a beldade, mas vós o éreis, e eu não digo mais nada. Estarás nos acusando de termos sido seus amantes? Pergunta rancoroso um dos 2 velhos. Cada um tenha em sua frente o seu coração e as suas ações. Eu não acuso. Falo em nome da justiça. Vamos. E Jesus sai com os seus. Mas Judas Iscariotes está sendo detido pelos 2 que parecem já conhecê-lo. Eu ouço o que estão dizendo. Tu também estás com ele? É santo realmente? Iscariotes lança a mão de um daqueles seus disparos sem direção. Eu faço votos que chegueis ao menos a compreender a sua santidade. Mas, no entanto, ele curou em dia de sábado. Não, ele perdoou em dia de sábado. E qual dia mais apto ao perdão do que o sábado? E não me dais nada pela remida? Não damos nosso dinheiro a meretrizes. Ele é oferecido ao templo santo. Judas dá uma risada irreverente e os deixa sós, alcançando o mestre, que está entrando de novo na casa de Pedro, o qual lhe está dizendo: Aí está o pequeno Tiago. Logo que saiu da sinagoga, me deu hoje 2 bolsas, em vez de uma, e sempre por ordem daquele desconhecido. Mas quem é ele, mestre? Tu sabes. Diz a mim. Jesus sorri. Eu direi a ti, quando aprenderes a não murmurar contra ninguém. E tudo tem fim. O que dizer diante dessas palavras de Jesus? Ele arrebata-nos o pensamento, arrebata-nos o coração. E eu quero aqui só repetir um parágrafo aqui que Jesus, nesse ensino que ele faz na sinagoga. Ele diz assim: arrependimento, paciência, constância, heroísmo, e depois, ó pecadores, eu vos prometo que sereis os libertadores de vós mesmos. Então, é necessário, imprescindível, o arrependimento, a paciência, esperar de Deus, a constância, continuar heroicamente, manter-se perseverante, constante no arrependimento e esperar de Deus o perdão. E aí ele diz que promete que se nós nos mantivermos nessa constância de termos a contrição do coração e não desistir de receber o perdão, seremos os libertadores de nós mesmos. Isso é muito grande. Em verdade vos digo que não há batismo que valha, nem rito que tenha valor, se não houver arrependimento e vontade de renunciar ao pecado. Se não houver o desejo profundo que mova a nossa vontade à conversão, ao arrependimento, a renunciar à vida velha, não tem batismo, não tem rito que vá funcionar, porque o sacramento ele tem o valor, porque é um sinal de Deus, é um agir de Deus o batismo. Mas ele precisa da disposição da alma, ele precisa da correspondência, porque senão os efeitos não entram. O efeito, no caso aqui lembrando do batismo, o batismo ele corta ali o vínculo do pecado original e devolve a amizade com Deus. Só que se a alma não corresponder, se ela não perseverar na vida da graça, perde o efeito. Não porque o sacramento não tenha poder, mas porque o sacramento esbarra na vontade da criatura, barra ali na criatura mesmo, na vontade dela, ela precisa desejar. Se ele não houver eu precisei interromper aqui, eu vi uma ligação. Então, assim, só retomando, né? Que aqui o Jesus falou: em verdade vos digo que não há pecador, tão pecador, que não seja capaz de fazer renascer com seu pranto as virtudes que o pecado arrancou do seu coração.
Então, por mais pecador, não há pecador que não faça renascer essa vida da graça, a força que o pecado arrancou de dentro de si, se ele se arrepender. Se ele se arrepender, chorar diante de Deus, rasgar o seu coração, contrito, arrependido, sem esperar nada mais além do perdão. Isso que é importante, que ficou de lição para aquela a beldade de Corazim, que era uma meretriz, e depois perecia com a lepra. E antes ela queria cura para voltar no meio das pessoas, para voltar à vida normal. Mas depois que ela conheceu de ouvido a respeito da verdade, que era Jesus mesmo, que vai até ela, naquele momento ela não tem mais em conta voltar a ter a vida, nem a cura da lepra ela deseja mais, ela quer a cura da alma. Ela se arrepende dos pecados, se arrepende da vida que ela teve. Ela reconhece que aquilo que ela estava vivendo era fruto das escolhas dela e que ela não precisava mais daquela vida anterior. Ela queria apenas a libertação da sua alma. Foi esse o pedido para ela, para Jesus, que ela fez. Ela se arrependia e queria a vida nova da alma dela. Ela queria a alma curada. Antes do corpo, ela desejou ser curada na sua alma. Então, olha só quanto que é importante. O arrependimento dela foi tão profundo que ela não desejou ser curada na carne. Ela desejou a cura do espírito, desejou a cura da alma. E uma vez que a alma dela foi curada, também Jesus concedeu a graça da cura física. E quantas vezes a gente busca a cura física, que é o bem físico, mas não se importa se a alma está podre. Olha que grave, olha que grave. Isso é falta de arrependimento. Às vezes até tem um arrependimento mais superficial. E Jesus não fala do arrependimento superficial. Tem que ter aquele arrependimento profundo, de rasgar a alma, de chorar diante de Deus, de reconhecer o seu nada, de reconhecer a sua miséria e não desejar nada além da libertação da sua alma, da cura da sua alma, de ser aquele que deseja ser liberto na alma, ele se torna libertador de si próprio. Então, o desejo da purificação interior, da ordenação da interioridade, do retorno à ordem, do retorno à amizade com Deus, do retorno a essa comunhão com Deus, dessa fusão da vida com Deus interiormente. Então, a gente precisa desejar primeiro essa restauração da nossa alma. A restauração do exterior se dará por consequência, naturalmente vai se dar. Se o nosso interior estiver sendo purificado, estiver limpo, o nosso exterior também estará. Mas não porque a gente deseja que o exterior esteja, mas o exterior vai ser uma consequência. Então o desejo tem que ser dessa cura interna, da libertação da nossa alma dessa escravidão do pecado, dos apegos e de todo mais. Então a gente precisa desejar muito, Senhor, dá-nos a graça. Dá-nos a graça, Senhor, de querer essa vida interna, de ter vida dentro, que a nossa vida dentro seja uma vida com o Senhor. E o resto virá por acréscimo. Mas desejar essa vida, essa fortuna, essa riqueza espiritual que é uma vida com Deus, essa regeneração da nossa alma, essa restauração da nossa alma, essa purificação da nossa alma. E para isso a gente está disposto a pagar o preço que for preciso. Essa mulher, o preço seria ela continuar na lepra, ela não se importou mais, uma vez que ela entendeu a importância da alma dela estar livre, não importava mais se ela continuaria ou não leprosa, se ela morresse depois naquela condição, isso não importava mais. Então, quantas vezes Deus nos visita com o sofrimento, nos visita com a doença, nos visita com as lepras da vida, mas para quê? Para mover o nosso coração, para que nós desejemos que a lepra do coração seja curada, para que a lepra do nosso coração seja curada, que é os vícios, são as paixões, são os apegos, são o egoísmo, nossa, meu Deus, quanta lepra tem do nosso coração, mas a gente precisa desejar ser curado dessa lepra e não das coisas do exterior. Então ajuda nós, Senhor.
nos dê essa graça, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda o plano, o projeto que o Senhor tem, que é de dentro para fora, que é uma restauração de dentro para fora, e não de fora para dentro. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.